Nelson Freitas é muito carismático, mas o filme é péssimo. Infelizmente comecei a ver e desisti. Discordo totalmente, achei o filme bem raso. A atuação da atriz Juliana Alves, o filme é pavorosa, num nível cartunesco. Esses comentários que passaram aqui na frente foram comentários que alguns de vocês me mandaram lá no episódio em que eu falo sobre o filme Ai Que Tudo ou Nada. Eu já venho recebendo alguns comentários de pessoas que não concordam com o que eu falo sobre um filme. E às vezes o que eu escrevo sobre um filme, em alguns momentos eu falo bem aqui no meu canal, falo mal na minha crítica sobre o filme. Às vezes é o contrário, eu detono o filme na minha crítica, mas eu adorei o filme aqui no canal. E isso acontece com vários colegas meus da profissão de crítico de cinema. E bem, eu decidi gravar esse vídeo. Na verdade eu tô prometendo esse vídeo há muito tempo, tô prometendo esse programa há muito tempo. E hoje eu quero discutir com vocês sobre como uma crítica de cinema funciona, como um crítico de cinema funciona, e principalmente as diferenças do que a faculdade, os cursos de crítica de cinema ensinam e de fato o que ocorre na realidade, e fazendo um comentário sobre tudo isso. Pra quem acompanha o canal, talvez esse vídeo tenha um pouco mais de edição do que vocês estão acostumados a ver, até porque eu vou utilizar ele como um trabalho de faculdade. Então, professora, você tá assistindo esse vídeo, já vai deixando o like aqui no canal e dá aquele 10 aí no trabalho, fazendo um favor. E vocês que estão assistindo esse vídeo já podem se inscrever no canal, curtir e, bem, sem mais enrolação, vamos pra vinheta. Lembrando, esse programa tem uma versão em áudio que está disponível em todas as plataformas de podcast. E às vezes eu esqueço de falar isso, mas você pode acompanhar no Spotify, você pode acompanhar no Google Podcasts, no Apple Podcasts, você pode acompanhar no Podcast Addict. Em qualquer lugar que tenha um feed RSS, você pode ouvir esse programa ou assistir o vídeo se ele permitir, beleza? Mas se você tá só assistindo pelo YouTube, sem problema nenhum. Bem, eu vou parar de enrolar e vamos entrar no assunto. Primeiro, o que é um crítico de cinema? Vamos lá. Um crítico de cinema, em sua maioria, é um cineasta, um jornalista, alguém que estudou comunicação social, que gosta de comunicação social, alguém que é um entusiasta, alguém que assiste muitos filmes, um fã da sétima arte, que é o cinema. Agora, como ele se torna um crítico? Primeiramente, ele tem que ter um pensamento crítico. É o primeiro pré-requisito. E pra se ter um pensamento crítico, você precisa assistir muitos filmes, você precisa ler muito sobre o assunto, entender os movimentos que o cinema tiveram, desde a novela vague, o cinema novo, o que foi uma chanchada, qual foram as influências do cinema europeu para o cinema hollywoodiano, o cinema asiático. Ele tem que consumir muitos tipos de filme, não só os filmes de Hollywood. Ele precisa entender os movimentos, o que acontece, o que é um ângulo de câmera, o que é um enquadramento, o que é uma fotografia, qual é a função de um diretor. Ele precisa saber desses detalhes. Ele não precisa ser mestre nesses assuntos, ele não precisa ter toda a ciência, nem a experiência, ele não precisa ter. Se tiver, ótimo, agrega valor. Mas ele não precisa ter disso. Mas ele precisa saber o que cada papel funciona, entender e ter discernimento para isso. Por que eu estou falando isso? Porque isso é o pré-requisito para você começar a escrever. Você tem que ter uma bagagem. E como você adquire isso? Assistindo muito filme, lendo muitos livros, vendo o mundo ao seu redor, não só os filmes. E isso é importante porque vai te ajudar a ganhar tempo na hora que você for escrever sua crítica. Porque se você for seguir o que a academia diz, escrever uma crítica de cinema é até fácil, é uma receita de bolo. E nós vamos falar essa receita de bolo. Primeiro você vai assistir o filme. Primeiramente, você precisa assistir o filme. O crítico precisa assistir esse filme. E quando ele for assistir, ele não pode saber nada da obra, ou pelo menos é importante que ele não saiba nada da obra, não tenha um conhecimento prévio da obra. Ele precisa ser imparcial. A imparcialidade é algo que todas as profissões de comunicação, principalmente o jornalismo, busca tentar alcançar. Nem sempre é possível, mas é o ideal. Então, ele assistiu o filme, absorveu aquilo, ele já vai escrever? Não! Porque isso não é científico. Você primeiro... Vamos lá. Observar, analisar, pesquisar, entender e escrever. É assim que a academia ensina e é assim que um crítico de cinema deve agir, segundo a academia. Então vamos lá, ele assistiu o filme, ele vai tomar uma nota das suas principais observações. Após analisar a obra e tomar nota, ele vai ver a ficha técnica. Quem foi que trabalhou no filme?
quais foram os seus movimentos, quem foi o diretor, quem foi o produtor, quem são os atores. Tendo a ficha técnica analisada, ele vai ver o que foi mais importante, o que chamou mais atenção nele. Vai pesquisar, é o diretor? Vai pesquisar o que esse diretor fez, vai pesquisar o que esses atores fez. Se possível, assistir obras antigas do diretor, do ator, do produtor, para que ele consiga tecer um paralelo. Porque se no filme anterior o ator foi melhor e nesse ele foi pior, ele teve uma regressão. Se num filme anterior ele foi melhor e nesse ele foi melhor ainda, ele teve uma evolução. Então ele precisa analisar detalhe por detalhe de cada um da ficha técnica, não de cada um, mas dos chefes de equipe, dos mais importantes ali, e analisar, e ver a evolução, e pesquisar, e pesquisar, e pesquisar. Depois disso ele vai procurar entrevistas do diretor. Geralmente essas entrevistas são feitas para divulgar o filme, em que o diretor fala a sua influência para fazer o filme, como ele teve a ideia, o que é importante, o que o filme significa para ele. Ele vai pesquisar o roteirista, como o roteirista e o diretor se conheceram, o que influenciou os dois a contarem essa história juntas, o produtor, o estúdio, o que levou o estúdio a fazer esse filme. E principalmente ele precisa entender qual é a mensagem. A mensagem é o principal, porque toda história tem uma moral, toda história quer passar uma mensagem, toda história tem um objetivo de ser contada, e o crítico precisa entender isso. A partir do momento que ele tem esses detalhes, está na hora dele reassistir o filme com toda essa informação, para ver se o filme muda e se ele muda a sua percepção sobre o filme. Às vezes, com todo esse conhecimento, uma cena que ele ignorou agora faz todo sentido pra trama. Tudo muda, o universo se expande. Então, tá na hora, após assistir o universo se expandir, dele sentar com seus iguais, outros críticos, outros entusiastas, e ver o que cada um achou daquela obra. Se não, ler críticas de seus colegas, para entender que às vezes o ponto de vista deles muda a sua percepção sobre uma cena, sobre uma fotografia. Se bobear e, se necessário e eticamente necessário, citá-los como referência. Principalmente se esse crítico que você está citando, esse crítico que você está se inspirando, for alguém que tenha mais experiência do que você em determinado assunto. Por exemplo, um crítico que é especialista em analisar filmes de terror. Você não tem muita experiência com filmes de terror, você analisa a crítica dele e uma coisa que ele disse te puxou um assunto e você acha de bom tom citá-lo. É importante. E por fim, ele escreve sua crítica, reescreve, geralmente se escreve uma ou duas vezes, uma vez ali o esboço completo, ou segunda vez editando pra te corrigir erros de português, tirar frases que não fazem sentido, e então publicar. Seja um texto, seja um vídeo, o que for necessário. Mas agora eu tenho a pergunta pra você. Você acha realmente que isso funciona na vida real? Vai, pode ser sincero, você acha realmente que isso funciona na vida real? Você acha que é assim que funciona na vida real? É assim que os cursos ensinam em sua maioria. É assim que os manuais ensinam em sua maioria. É assim que os grandes críticos ensinam em sua maioria. E de fato esse é o certo. Porém, se um crítico fizer tudo isso, ele vai levar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas para fazer uma crítica, um texto. E cinema é tecnologia. E se cinema é tecnologia, significa que ele fica datado rápido. Cinema é uma arte descartável. Um filme lançado hoje, daqui a 2 semanas ele já está datado. Ninguém mais fala nele. O filme é importante para dar hype. O filme é importante para dar engajamento a semana de estreia. Depois disso, outro filme vai sair, outra tendência vai surgir. São poucos os filmes que ficam marcados na história e que entram na lista dos melhores filmes do mundo e que são reconhecidos até hoje. Muitos dos filmes lançados são esquecidos. Filmes, programas de TV, vídeos no YouTube, toda produção audiovisual é uma produção descartável. Em sua maioria. Você não tem tempo hábil para saber se aquele filme que você tá escrevendo, que você tem que escrever, daqui a 2 semanas vai ser lembrado. Você tem que fazer isso com velocidade. E é aí que muitos críticos, inclusive eu, cometemos o erro. Nós chegamos nas cabines de imprensa, na sessão, às vezes já com uma bagagem do filme, sabendo, lendo alguma coisa antes, às vezes no caminho para ir pra sessão, no trem, no ônibus, no Uber, onde for necessário,
vai dando uma lenda, eu lido pra ver quem tá no elenco e já vai entendendo ali. Chega no filme, enquanto o filme tá sendo exibido, você tá vendo o filme e tomando notas. Você tá vendo aqui uma nota na tela, quem tá assistindo a versão em vídeo, uma anotação minha que eu fiz ao longo de uma sessão. O filme tá passando e você tá anotando tudo no momento que tá acontecendo. Após isso, após esse momento, após essa grande, você chega em casa, às vezes na saída, se você tiver numa cabine de imprensa que você assistiu com outros críticos, ali mesmo na saída você já vai conversando com seus colegas e debatendo e chega em casa no mesmo dia, já grava, já escreve, já edita e já publica em um dia. A teoria te exige no mínimo umas 2 semanas, a prática te exige algumas horas. E aí, quando isso ocorre, você pensa, erros ocorrem. Às vezes, nós damos notas ruins para um filme que merecia uma nota muito alta. Às vezes, nós criticamos um filme que o público ama e, de fato, o público pode amar porque o filme é maravilhoso. Às vezes, nós falamos bem de um filme que é terrível, porque como nós não temos tempo para refletir o suficiente, como o mercado exige velocidade, a indústria exige velocidade, nós somos levados à falha. São poucos críticos que tem uma habilidade de tecer comentários e ser preciso em pouco tempo que ele tem. No pouco tempo que ele tem. Então, é por isso que é sempre recomendado você não acompanhar um único crítico. Acompanhe o máximo que vocês tiverem acesso. Não só do Brasil, mas do mundo. Hoje com a internet isso facilita. Opiniões de vários portais, de vários veículos, várias pessoas. E não pensa que a crítica hoje é fadada ao erro por conta da globalização. Não, André Bazin já reclamava disso lá em 1950. Então, isso, desde Hollywood, desde que a indústria cinematográfica se torna indústria, ela tem esse problema. Então, os críticos sempre vão errar em algum momento, mas eles também sempre vão acertar em outro momento. Não se sinta mal de gostar de um filme que um crítico odiou. Da mesma forma, não se sinta mal odiar um filme que o crítico gostou. Afinal de contas, nós somos suscetíveis ao erro, principalmente porque o filme não é feito pra nós. O filme é feito pra você. Você que paga seu ingresso, você que leva a família, leva os amigos, você que disponibiliza seu tempo pra assistir um filme. Você que gosta de um ator, você que gosta de uma atriz, você que gosta de um diretor. O filme é feito pra você. Você é a pessoa que tá recebendo aquilo. Você é a pessoa que está sendo inspirada por aquilo. Nós só estamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma e com as melhores ferramentas que é possível fazer o nosso trabalho. Então, se eu puder deixar um recado para finalizar esse vídeo, para finalizar esse programa, vá ao cinema e se divirta. E se você quiser virar um crítico, leia, estude, assista muitos filmes e principalmente, procure os clássicos, de André Bazin a Sergei Eisenstein. Entenda os teóricos da montagem, tanto quanto os teóricos da crítica. E, principalmente, se você quiser um ponto de saída, os 2 livros que eu utilizei como referência estão listados aqui embaixo na descrição deste programa, então você pode dar uma olhada neles. Beleza? Obrigado por assistir até aqui. Tem 2 vídeos aparecendo na sua tela. Um forte abraço e tchau!